Bom dia, pessoal. Seja bem-vindo ao nosso episódio 04 do nosso podcast, né? Pode qualquer. Tenho grande alegria em trazer aqui a Rebeca. Ela é psicóloga. Vou deixar ela falar, se apresentar, mas ela é uma amiga muito especial, ela e o marido dela. Então, hoje a gente resolveu trazer um papo um pouco diferente. E como semana passada nós já falamos um pouco da fonoaudiologia, hoje a gente vai falar da psicologia e também da psiquiatria, assuntos diversos, né, Rê? Isso aí. Então, Rê, se apresente, Olá. por favor. Tudo bem? Meu nome é Rebeca, eu sou psicóloga e psicanalista. Eu atuo na clínica atualmente, eu sou especializada pela PUC. E eu atendo transtornos de humor em geral, ansiedade, depressão, né? Que a gente trata bastante. Legal, hein? Bom, você já pode me tratar aqui. Você sabe que minha esposa fala que eu tenho um péssimo humor, né? Entra na fila quem não tá com ansiedade e depressão, né? Fala sério. Bom, Rê, legal. Mas você atua além de outras coisas, né? Você também atua com outras áreas. Você tem outra formação que você também falou mais cedo. Tenho. Eu tenho esse problema, né? Esse é o sintoma que eu falo, né? Eu tenho várias formações, mas dentro da área da saúde mental, eu sou formada em psicanálise, né? Legal. Que é uma formação à parte do curso de psicologia. Então, muita gente não sabe disso, né? Mas para você ser psicanalista, você não precisa ser psicólogo, né? E vice-versa. Então, existem psicólogos que atendem na abordagem da psicanálise, mas não têm uma formação específica em psicanálise. Legal. Né, a formação aí de psicanálise geralmente leva de 2 a 5 anos. Então, é como se fosse uma graduação também, só não tem o título, né? Legal. E você começou atuando como? Eu comecei atuando na clínica da psicanálise mesmo, então eu fiz a formação e comecei atuando dentro da psicanálise somente. E aí depois é que eu fui para a psicologia, né? Mas é só esse ano que eu comecei a atender como psicóloga. Legal. Que não faz diferença nos meus atendimentos para os meus pacientes, né? Mas a psicologia, ela te abre um leque muito maior de atuação, né? A psicanálise, infelizmente, você fica muitas vezes restrito à clínica, né? E a psicologia, ela te dá o amparo de testes, você pode aplicar testes, você pode atuar dentro do hospital, nas UBSs, como na psicologia do esporte, enfim, você tem um leque muito maior, né? E assim, qual que é a diferença hoje da psicanálise para a psicologia? O que você trata com psicanálise e o que você trata com psicologia? Essa é uma pergunta que a gente recebe bastante, mas vamos lá. A psicanálise, ela surge lá com Freud, né, em cerca de 1800, e a psicologia, ela surge depois, né? Então, dentro da psicologia, a gente tem várias abordagens. É como a gente fala que são escolas, né? Então, é como se fossem várias formas de entender o ser humano, né? E a psicologia, ela faz um apanhado de tudo isso. E aí, dentro da psicologia, a gente tem a psicanálise, né? Por isso que tem psicólogo que atende com essa abordagem, com essa escola. E a gente tem a terapia cognitivo-comportamental, a gente tem a humanista, a fenomenológica, enfim, a gente tem algumas aí maneiras de entender o ser humano, entendeu? Então, na psicanálise especificamente, a gente vai compreender que o ser humano, ele age a partir de forças do inconsciente. Na terapia cognitivo-comportamental, a gente não vai falar de inconsciente, né? Para eles, basicamente, isso não é um conceito como o da psicanálise, né? Então, são maneiras de entender o ser humano. Eu sempre falo que parecem religiões, sabe? Legal. No fim, basicamente, a gente trata, né, as mesmas coisas, mas a gente tem olhares diferentes, manejos diferentes, técnicas diferentes do que em cada uma, né? Então, é basicamente isso. Ah, legal. Quando a gente começou a ter uma convivência de casal mais próximo, eu e a Fernanda, você e o Tadeu, na época acho que você atendia era gestantes, não era? Sim. Na época da psicanálise. Bom, e qual que era o foco? O que acontecia? O que em geral essas mães tinham? Sim. O que acontece? Eu foquei algum tempo em gestação e puerpério, né? Saúde mental, mas porque eu também fiz, dentro da graduação em psicologia, uma iniciação científica, né? Então, fui aprovada para o programa de iniciação científica e eu tive autorização do Comitê de Ética para entrevistar gestantes. Legal. Isso. E aí, assim, a minha iniciação científica foi basicamente entender quais eram os fatores de risco e proteção dessas gestantes dentro da pandemia.
Então, eu trabalhava muito com essas gestantes no sentido do manejo da ansiedade que gerava a pandemia. Muitas gestantes entraram em depressão pós-parto por conta da pandemia. Então, a gente tratou muitos fatores psicológicos envolvidos dentro do contexto da pandemia. O isolamento, né? Muitas não puderam ter o parceiro no parto por conta da Covid. Então, meu trabalho com essas gestantes foi basicamente fazer o acolhimento, né? E muito de pesquisa, né? Compreender como que essas mulheres reagiram perante a pandemia, né? E como isso afetou o psicológico de cada uma. Caraca. Rê, imagino que seja um desafio, né? Porque eu tô lembrando aqui da época da Fernanda, na época de gestante. Então, era uma oscilação de humor muito grande, né? Tem dia que ela me amava demais, tem dia que ela queria me matar demais. Então, a gente ia trabalhando isso. Ai, parece que ela tá gestante ainda. É, parece que ela tá gestante. Mas isso é muito normal e assim, quais são os caminhos, por exemplo, para a gente poder começar a tratar? Quando que eu devo procurar um psicanalista e quando que eu devo procurar um psicólogo, nesse caso de uma gestante? Aham. Boa pergunta também. Quando começa a ser patológico, né? Acho que em tudo na nossa vida a gente tem essa dúvida hoje em dia, porque a gente sofre com isso. É muita informação e a gente nunca sabe se é um funcionamento dentro da normalidade esperado do contexto ou se a gente precisa mesmo de uma ajuda especializada. E com as gestantes não é diferente. Então, assim, se a gestante, ela está em um momento de ansiedade muito grande, está gerando crises de ansiedade. O que é uma crise de ansiedade? Taquicardia, sudorese, muitas vezes uma angústia muito difusa, aquele aperto no peito, e ela não está dando conta, isso está causando prejuízo na vida dela, ou seja, ela está trabalhando, e aí ela tem uma crise de ansiedade, ela não consegue trabalhar por conta da crise de ansiedade. Legal. Muitas gestantes não conseguiam sair de casa, né? Caraca. Então, tá prejudicando, né? Tá afetando o dia a dia da pessoa, a rotina. Então, aí é a hora da gente procurar um profissional. E aí vai depender muito do que você se identifica, né? De como você se identifica. Eu falo que a psicanálise ela não é boa para todo mundo, assim como dentro da psicologia as outras abordagens também não cabem para todo mundo. É muito sobre como você se sente à vontade, o que você está buscando. Sim. Então, se você tem muitas questões relacionadas à sua infância, que todos nós temos, mas algumas pessoas têm uma predisposição a entrar em contato com isso mesmo, sabe? Ter mais consciência, mais capacidade de insight. Então, essas pessoas são fortes candidatos para psicanálise. Porque a gente trabalha muito com associação livre. Então, você tá ali no setting terapêutico e o que te vier à mente é trabalho de análise. Legal. Né? Então, dentro da psicologia, nós vamos ter algumas escolas que não vão trabalhar dessa forma, que vão trabalhar com roteiro, né, que vão trabalhar as questões do dia a dia, mais do presente, trabalham passado, mas mais do presente, né? Então, é muito de como você se identifica, você gosta, né? Você gosta de chegar e falar sobre seu pai, sua mãe, sobre a sua infância, fazer associações, assim, de um nível simbólico mesmo, Caraca. extrapolar a coisa. Ou você gosta de coisas mais práticas, né? Mais objetivas, sem muita subjetividade. E aí existem alguns caminhos para você, né? Legal. Pô, na época, um ano atrás eu fazia terapia, né? E realmente existem alguns pontos que a gente descobre depois de velho que foram coisas que aconteceram na infância, influências da infância. E eu achei isso muito louco na época. Falei, cara, como que isso aconteceu lá em, sei lá, 1995, tá influenciando a minha vida aqui em 2022, 2023, cara. Uhum. E é muito louco, né? E assim, você hoje, você atende, seu público é um público geral hoje? Ou você ainda foca muito nessa parte de gestante? Hoje você já abriu esse leque? Não, hoje eu já abri o leque. Na verdade, eu atendo um público em geral. Eu não tenho uma demanda específica, né, que eu tenho... Mas geralmente o que chega são transtornos de humor, né? Mas isso é uma demanda do contexto, não uma escolha minha. O que seria transtorno de humor? Só pra gente poder... Os transtornos de humor são depressão, ansiedade, por exemplo, os ataques de pânico, né? Muitas pessoas têm ataques de pânico. Ele entra dentro do transtorno de ansiedade. Então, a gente, por exemplo, o transtorno bipolar, afetivo bipolar, é um transtorno de humor, né? Então, a gente tem algumas classificações, que tem bastante hoje também diagnóstico de TAB, né? Transtorno Sim. afetivo bipolar.
O que aparece bastante na clínica também é o borderline, né? Que aí é um transtorno de personalidade. Mas a gente vem tratando essas questões. E também aparece, o que eu tenho tratado bastante, vem tendo uma demanda muito grande, são os transtornos alimentares. Alimentar? Isso, compulsão, bulimia, anorexia, né? A bulimia é aquelas pessoas que vomitam, né? Que comem, sentem culpa e vomitam para não ganhar peso. A anorexia, eu me privo do alimento, então eu fico extremamente magra, ou magro, no caso. E a compulsão, né, gera obesidade, enfim, então eu como compulsivamente. Não são só os obesos que têm compulsão alimentar, né? Caraca. Acho que é um ponto que é interessante a gente colocar, né? Bem legal, bem legal. Ô Rê, e hoje, o que você utiliza hoje como ferramenta para o seu dia a dia? Eu sei que, se não me engano, você atende muito remoto, né? Online hoje. Você continua nesse caminho? Você ainda prefere seguir um caminho remoto? Você quer ainda, sei lá, um dia abrir um espaço para você? O que você pensa hoje como Rebeca empreendedora? O que você pensa para você hoje? Eu tenho muita vontade de ter um espaço meu, mas não por uma demanda do meu paciente, é uma demanda que é minha. Eu acho que isso é muito interessante colocar. Hoje eu atendo somente online, né? E isso foi uma questão muito grande para os psicólogos e principalmente para os psicanalistas. O atendimento online, ele não foi bem aceito, ele não foi bem aderido quando ele foi colocado, né? Mas ele funciona, ele tem a mesma eficácia do que o atendimento presencial. Então, hoje eu penso sim, em voltar para o presencial, pelo menos 1 dia ou 2 dias na semana, continuar com os atendimentos online, mas porque por mim mesmo, né? Porque você sai, aí você consegue fazer um networking, você respira outros ares, então é mais uma questão de você mudar de ambiente, não estar no mesmo ambiente todos os dias, do que uma demanda do meu paciente, sabe? Entendi. Então é mais para você do que efetivamente para o seu paciente. Exato. Mas nesse caso, por exemplo, vocês não chegam a avaliar, eu imagino que sim, mas movimento, você está conversando com a pessoa, ela está ali na terapia, postura corporal, tudo isso eu acho que vocês avaliam hoje, né? Sim. E isso no remoto é possível também? No online é possível também? Mas aí tá o ponto, né? Depende muito do profissional, da capacidade do profissional de perceber. Por exemplo, um ansioso, geralmente, ele tem muita agitação motora, né? Então, tá aqui o tempo todo aqui girando na cadeira, né? É a mão, né, que não para. Às vezes mexendo é o pé. Mexendo no fio, assim, igual eu também. Mexendo no fio aqui escondido, né? Escondido. Aqui meio que escondido, mas o olhar, ele diz tudo, né? Gente que balança muito o pé, né? Eu tenho muito paciente que fica assim, balançando o pé, né? E aí dá um tremor, assim, no restante do corpo. Se você tá atento, você consegue ver, né? Então, dá pra perceber, sim. E além de a postura é muito fácil, né? Onde você chega, online ou presencial, você consegue ver a postura da pessoa. Mas acho que esses pequenos detalhes você tem que estar mais atento no online para você perceber, porque ele não te impacta tanto, sabe? No presencial, ele é muito nítido, você não consegue esconder um fio. Mas eu vejo que você está mexendo no seu fio, porque aqui em cima eu tenho acesso, né? Eu tô vendo você, eu tô vendo seu rosto. Então aqui eu vejo que o fio tá mexendo. Então, eu acho que é muito uma questão de sensibilidade do profissional, mas é super possível de avaliar, né? Até porque a ansiedade não é só a agitação motora, né? Então, imagino que tem outros critérios. Outros gatilhos também, né, que possam mostrar isso. Ô Rê, mas assim, quais são os desafios hoje para você como profissional, visto que a gente passou por um período bem turbulento aí de pandemia e eu imagino que isso movimentou o Brasil inteiro no sentido psicológico. Eu mesmo fiquei muito afetado nessa época também. Essa questão da restrição, eu acho que trouxe pra gente um novo modo de viver, porque a gente nunca, pelo menos eu nunca tinha vivido restrito, sem sair de casa, falar com as pessoas somente via telefone online. Enfim, como que são os desafios hoje pós-pandemia para você? Muito bem. Eu acho que o pós-pandemia está muito mais fácil, né? Porque eu acho que a gente não pode falar de tecnologia sem falar do perfil do psicólogo e do psicanalista. O psicanalista, em geral, né, não vamos generalizar, mas assim, em geral, geralmente são pessoas muito reservadas, conservadoras. Então, quando o online veio, foi assim, um absurdo fazer análise online, não vai funcionar.
né? Não funciona, não vou aderir. É mais ou menos isso. E a psicologia, na verdade, ela vem com incentivo ao online muito antes da pandemia, né? Lá em 2018 foi autorizado, né, a gente fazer atendimento remoto, online, enfim. E a classe, nossa, um absurdo. Não. Tiveram que mexer em legislação para poder? Sim, porque dentro da psicologia a gente tem um código de ética, né? E aí tem toda uma questão de sigilo, que é muito importante. E aí com a tecnologia, isso ficava um pouco... Não dá para fazer de qualquer jeito, né? Porque a gente tem que resguardar o sigilo. Então, onde que eu vou manter o prontuário desse paciente? Qual é a plataforma que eu vou utilizar? Será que ninguém vai ter acesso à minha sessão, né? Online, por exemplo? A plataforma é segura? Eu estou trocando mensagem com esse paciente, áudio. É um aplicativo que tem criptografia, e você pode falar muito melhor do que eu, né? Então, são todas as preocupações que a classe traz. Muito sobre o sigilo, sobre... geralmente, como que eu vou avaliar a postura do paciente? Eu estou dentro da casa do paciente, será que ele está respeitando o sigilo? Será que não tem ninguém ouvindo a sessão? Né? Então, as questões foram muito geradas em torno desse sigilo. E aí, psicólogo, né, hoje está mudando muito, né? Eu acho que desde há 5 anos, eu acho que a gente já tem colocado profissionais no mercado que são muito mais abertos a essa questão da tecnologia. Mas nem sempre foi assim. Hoje, dentro das universidades, a gente vê muito discurso de que o atendimento online não funciona, né? Mas o atendimento online é uma tendência. Quem não aderir ao atendimento online provavelmente não vai conseguir se manter 100% no presencial, né? Porque tem muitos benefícios. Os benefícios são imensos, né? O único malefício é que eu não consigo te ver em corpo inteiro. Sim. Né? E que eu tenho essa questão do ambiente, eu preciso preservar, né? Que eu preciso conscientizar o paciente de preservar também, porque não sou só eu que preservo, né? Então, a gente teve que psicoeducar esse paciente também nesse sentido. Mas eu acho que é importante ressaltar que foi uma resistência da classe, né? Caraca. E quando a pandemia veio, e aí todo mundo teve que fechar consultório, né? E aí, o que eu faço? Atendimento online. E ainda bem que a gente tinha a premissa lá, né, em 2018, autorizado pelo conselho, e os psicanalistas surtaram. Como assim eu vou fazer uma análise online? Cadê meu divã? Né? Porque em análise, para quem não conhece, tem o divã. O psicanalista que é ortodoxo, ele fica atrás do divã, então você não consegue ver o analista, né, dentro da psicanálise. Caraca, nem sabia disso, não imaginava. Na psicanálise tradicional, que hoje a gente pouco vê, tem o divã é um sofá, né? O paciente deita e eu fico aqui, né? Então, eu tô deitada aqui e o meu analista tá aqui, né? Sim. E aí, eu não consigo ver as expressões do meu analista. Eu falo livremente, olhando pro teto, olhando pro nada, pra onde eu quiser olhar, né? Cadê meu divã no online, né? Cadê? Eu tô face a face, como que eu vou fazer esse manejo com esse paciente? Eu vou ter que me adequar, né? Porque Freud fazia isso em 1800, né? E aí a galera tava fazendo ainda, né? Gente, é maravilhoso. Quem já deitou num divã, assim, é uma experiência única, né? Eu acho que tem uma mágica no divã. Você já foi? Já, fiz análise há muito tempo em divã e, assim, é uma coisa muito legal. Mas você se sentia confortável de não conversar olhando pra pessoa? Cara, é muito legal porque você não tem o julgamento do outro. Porque eu tô aqui te olhando e eu tô analisando. Você fez uma expressão de, surpresa, que legal isso, interessante. E dependendo do que eu te falo em análise a gente não fala coisa bonita. A gente fala coisa que dá vergonha, coisa que constrange, coisa que a gente não quer admitir pra gente mesmo. E quando eu tô olhando o outro, eu fico pensando, o que o outro tá pensando do que eu tô falando? Olha lá. Né? Será que ele tá cansado? Ele tá entediado de me ouvir. Eu tenho certeza que essa cara é de tédio. E aí o meu conteúdo vem vindo, né? Então, quando eu não tenho isso, eu fico... É uma experiência muito legal. Porque eu não tenho termômetro. Então, eu falo. Simplesmente falo, porque não tô vendo nada. É mais ou menos o mesmo sentido daquelas pessoas, dos haters da internet. Ninguém tá me vendo. Ninguém tá me vendo. Então, eu vou falar o que eu quero. Exato. Entendeu? Porque não tem ninguém me vendo. É muito legal, é bem mágico, assim, o divã. Eu acho que é uma experiência, assim, que quem faz análise deveria ter. E infelizmente, o online, a gente não consegue fazer a mesma experiência, né? Mas a gente consegue entrar em análise do mesmo jeito, a gente estabelece outro vínculo com o paciente, enfim, existem pacientes que, às vezes, pedem para fechar a câmera. Eu preciso te falar uma coisa, eu não tô confortável de te olhar nesse momento. Você pode fechar sua câmera? E a gente fecha a câmera, né?
Então, assim, dá pra fazer, né? E acaba sendo menos constrangedor do que pessoalmente. Exato, com certeza, exato. Então, é bem interessante. Pô, legal, Rê. Bom, você falou nesse trabalho remoto, nessas tecnologias hoje, e você é esposa, é mãe, trabalha. Como alinhar essas três coisas? Como que você faz? Porque você trabalha dentro de casa. Você tem que ter seu tempo, você tem que... É porque é muito estranho, né, velho? Eu trabalho em casa também, eu home office. Então eu fico pensando, putz, como não levar o trabalho de casa para dentro de casa? Eu tenho praticamente que sair do escritório, pode ter tido um dia péssimo. Eu tenho que sair do escritório perfeitamente e olhar para minha filha que está sorrindo, que está brincando, como se nada tivesse acontecido na minha vida. Porque, particularmente, eu não posso levar essa carga para ela. Como que você faz hoje no seu dia a dia? Como que você trabalha isso? Eu acho que a minha questão não é nem levar o trabalho para casa. Muita gente pergunta isso porque a gente ouve sofrimento o dia inteiro, né? As pessoas perguntam, como que você aguenta ouvir problema o dia inteiro, né? Que as pessoas trazem os problemas delas. E você não fica pesada, você não leva isso pra casa, você não... Então, eu não tenho esse problema. Eu sou apaixonada pelo que eu faço. Então, o meu é o contrário. Às vezes, o dia a dia tá pesado e aí eu entro no meu consultório e falo, que delícia. Né? Agora eu deixo tudo lá fora e eu saio muito melhor, né? Às vezes eu tô tendo um dia péssimo e eu entro pra atender e eu saio... né? Parece que eu que fiz a terapia, assim, é muito gostoso. Eu amo muito. Escutar, então, é terapêutico. Com certeza é terapêutico. Minha esposa fala comigo, você precisa me escutar. É isso, é terapêutico. Escute. Escute, porque é terapêutico. É muito legal. Velho. Mas o meu desafio é colocar tudo na balança, né? Então, esses papéis. A gente tem muitos papéis e aí conciliar tudo. É o famoso dar conta de tudo, né? E a gente não dá conta de nada, né? Eu sempre brinco, quando eu tô sendo uma excelente psicóloga, eu tô sendo uma péssima mãe. Porque eu tô faltando pra minha filha em algum momento. Caraca. E quando eu tô sendo uma ótima mãe, eu tô faltando como esposa, provavelmente. Eu tô faltando como psicóloga, eu não tô trabalhando. Sempre há um déficit, então, em alguma área. Sim. Na minha visão, sim, não dá pra você fazer tudo com excelência o tempo todo. Você tem que escolher, né? Então, não vai dar conta de tudo. O que eu vou dar conta agora? Qual que é a minha prioridade? O último, então, que fala que você tem que acordar cedo todos os dias. Cara, complicado, né? 5 da manhã, o milagre da manhã, né? 5 da manhã que as coisas acontecem. Eu acho que, assim, isso vem da mesma premissa daquela frase que adoeceu muita gente, que, bom, né? Não posso reclamar, né? Que adoeceu muita gente, porque muita gente vem pro consultório com essa mentalidade de trabalho enquanto eles dormem, né? Sim. Gente, não é assim. Se você entrar nessa onda de eu preciso dar conta de tudo, você vai ficar extremamente ansioso, frustrado, porque você não vai dar. Frustrado. Você não vai ter disposição, você pode entrar num quadro depressivo, você pode desenvolver crise de pânico, porque você não vai dar, não vai rolar. Você não vai estar 100% todo dia. Sim. Tem dia que você vai estar 50%. E tá tudo bem, né? Dê os seus 50%. E 50 vai ser o seu melhor, entendeu? E tá tudo bem. Agora, se a gente entra nessa vibe de você tem que acordar todo dia às 5 da manhã e tá num nível altíssimo de humor, né? Fazer acontecer, eu sou mãe, eu sou esposa, eu dou conta de tudo. Eu acho incrível fazer análise dessas pessoas, porque a gente desmonta muita coisa, sabe? E a gente vê que essas pessoas muitas vezes estão em frangalhos por dentro, assim. Não estão dando conta delas mesmas, sabe? Que loucura, velho. É muito legal. Legal demais, velho. Porque o mundo hoje prega que você precisa estar 100% para tudo, né? Você tem que ser um excelente pai, um excelente profissional, uma excelente mãe, enfim. E administrar tudo isso é algo, eu vejo que é muito complexo. Pelo menos no meu entendimento, na minha vida, eu acho muito complexo. Então, realmente, o que você falou, para mim faz muito sentido. Às vezes a gente vai ser falho em algum ponto. Bom, você falou um esquema legal e eu estava pensando aqui. Psicólogo, psicanalista, faz terapia? Se faz. Gente! É mesmo? Faz. Deveria, pelo menos, né? Deveria. Porque, bom, eu faço, né? O tripé da psicanálise fala que você tem que fazer terapia, sua análise individual, a teoria, né? Que você tem que estudar a teoria e fazer supervisão, né? Então, esse é o tripé da análise. Então, pra gente, assim, não fazer terapia é uma questão muito grande, porque a gente se mistura muito no outro,
sabe? Por exemplo, se eu tô em um quadro depressivo, chega um paciente depressivo para eu tratar, eu não posso achar que o quadro depressivo dele é parecido com o meu, porque ele é outra pessoa. Cara, mas isso é muito complexo, você desligar isso. Exato. Eu sou, eu não, o que eu sou não me importa na hora da análise, assim, né? O meu conteúdo tem que ficar fora da análise, né? Então, para que eu consiga que o meu conteúdo fique fora da análise, eu preciso estar bem analisado, eu preciso ter esse espaço de terapia, né? Entender que talvez a maternidade para mim seja uma coisa e para outra pessoa seja outra. E não adianta eu querer misturar. Não adianta eu querer olhar para a maternidade com o meu olhar. Eu tenho que desligar o meu olhar e olhar, por exemplo, vou te atender. Eu tenho questões com a paternidade, pra mim, blá, blá, blá. Eu tenho que desligar o que é a paternidade pra mim. Tá, agora eu vou entrar no mundo do Gui. O que é ser pai pro Gui? Qual é a formação de paternidade pro Gui? Por isso que as pessoas falam, nossa, vocês só escutam, né? Você fica lá, né? Falando, conversando e tudo mais. Não, a gente tá fazendo um trabalho interno muito grande também, um esforço interno muito grande. De escutar para além do que você quer me falar, sabe? É muito interessante e a gente precisa estar muito bem com a gente. E se não tá bem com a gente precisa ter um espaço para ser tratado, para que isso não choque. Porque é legal, assim, o universo manda pessoas com problemas muito parecidos pra gente, sabe? Que isso? É bem interessante. Todo mundo passa por isso dentro da psicologia, da psicanálise. E a gente tem que ter esse parâmetro, sabe? De estar fazendo a terapia, de estar fazendo supervisão. O que é supervisão? Eu ter um outro profissional mais experiente do que eu, com mais tempo de clínica do que eu, para ter um olhar sobre esse caso diferente. Olha, você não está vendo isso aqui. Talvez isso aqui seja um ponto que ele esteja tentando comunicar. Tente essa ferramenta para tratar, tente esse manejo. Então, é um profissional mais experiente que eu consulto e passo esse caso e ele me acompanha junto, né? Para que eu não me misture com esse paciente. E já teve terapias aí que você saiu assim, acabada? Tem. Você fala assim, cara, hoje eu tô meio cansado. Porque assim, teoricamente você tem um cansaço emocional, mas eu creio também que seu corpo reage da mesma forma pelo estresse que você está passando. Não sei se é estresse a melhor palavra. Mas assim, o cansaço emocional, ele acaba te trazendo um cansaço físico, certo? Mas já teve terapia que você chegou, cara, saí quebrada dali. E assim, eu acho também um outro ponto. É muito difícil também, e eu particularmente, não sei se é porque é o meu perfil, mas eu acho muito difícil eu separar o profissional da emoção. Como você consegue separar isso? Você não de fato, não misturar o seu sentimento ou assumir aquela dor daquele paciente, sacou? São dois pontos bem legais que você está trazendo que muita gente pergunta. Eu não sei se eu sou fora da casinha, eu provavelmente sou, né? Porque eu faço o que eu faço. Mas, para mim é muito tranquilo. Eu não tenho a pretensão de ajudar ninguém. Eu acho que esse é um ponto importante. Eu acho que é um ponto que os psicólogos e os psicanalistas precisam se conscientizar, principalmente os que estão entrando em mercado agora. Eu não tô ali para resolver o problema do paciente. Nossa, você tá ali para quê, então, né? Não tô ali para resolver o problema de ninguém. Então, eu acho que isso tira um peso muito grande. Eu tô ali para escutar, para mostrar coisas que você não está vendo, mostrar pontos de vista que você não está olhando, para acolher o que nunca foi acolhido, para dar voz ao que nunca foi falado. Não tô ali para resolver. Eu não sei o que é melhor para você. Só você sabe. E muita gente vem para terapia com essa demanda, né? De, o que você acha que eu devo fazer? Né? O que você acha que você deve fazer? Então, é muito interessante esse movimento. Então, quando eu saio, eu me tiro desse lugar de eu preciso resolver para o paciente, eu não saio com esse peso da terapia de, nossa, né? Que coisa, o que eu faço agora? Meu Deus, olha, aquele paciente está com aquele problema, nossa, que história triste daquele paciente. Não, é dele, não é meu, entendeu? Ele tem que resolver. Nossa, aquele paciente não termina aquele relacionamento abusivo, meu Deus do céu, será que essa mulher não olha? Ela não olha, mas eu não tô nesse lugar, eu não tô nesse senso comum, sabe? Eu sei por que ela não olha. E eu sei que ela não vai sair agora, eu sei, né? Por mais que ela talvez não saiba. Talvez eu tenha visto talvez não, com certeza eu vi que esse relacionamento abusivo muito antes dela, mas eu preciso dar o tempo dela enxergar.
É o tempo dela, não o meu tempo. Entendeu? Então, eu não saio pensando... Eu saio pensando em paciente no sentido assim... quando eu tenho casos assim, severos, por exemplo, de ideação suicida. Então, eu saio da sessão... Existem sessões que eu saio assim... Nossa, tô preocupado. Mas é só aí que eu fico. Eu não permito me preocupar além. Mas essas pessoas te ligam? Sim, aí a gente entra no manejo, né? Eu tenho essa relação com os meus pacientes que eles podem mandar mensagem a qualquer hora, a qualquer momento, e eu vou responder quando eu puder, né? Então, esses pacientes com ideação suicida, a gente tem um acompanhamento muito mais próximo, né? Porque, às vezes, é um gatilho muito pequeno que desencadeia, sabe? Uma série de movimentos. E aí, a gente também precisa estar muito bem na nossa terapia, né? Na nossa análise. Para entender que a pessoa vai fazer, independente se você fizer um bom trabalho ou não. A escolha é dela, continuar. Caramba, que frieza, velho. Muito loucura, velho. Então a gente precisa estar nesse lugar, sabe? A pessoa escolhe se ela quer continuar vivendo. Eu vou fazer o que eu puder para mostrar para ela, para que ela enxergue que existem possibilidades de viver. Existem outras formas de viver. Eu vou dar voz para isso, eu vou dar voz para esse sofrimento, mas se no final do dia eu dei o meu melhor, eu fiz o que eu pude de manejo, eu fiz o que eu pude de técnica, eu acolhi, eu aconteci. Se no final do dia essa pessoa decidir que não quer mais viver, é uma decisão dela. Eu não tenho esse direito. Eu não posso falar para ela, continua viva. Cara, ela tá num sofrimento enorme, entendeu? Só quem pode decidir é ela. Então... eu acho que é uma coragem muito grande, sabe? E aí, a gente precisa assumir esse lugar. Então, eu acho que como pra mim é muito fácil eu entender as bordas, até onde eu posso ir, até onde eu não posso, pra mim é fácil. Me colocar nesse lugar, sim, tem pacientes que eu atendo, que nem a primeira pergunta que você fez, que eu saio e falo, nossa, tô destruída. Meu Deus, que sessão foi essa? Que caso pesado. Tem. Eu atendo casos de abuso sexual na infância. Sim. Então, assim, as vítimas, elas relatam com muitos detalhes o que aconteceu. São ideação suicida também, né? São casos pesados. Casos de relacionamento abusivo também são pesados. Porque a vítima não tem muito o que fazer. Você fica... é lidar com sua impotência. Eu acho que o nosso trabalho é muito sobre isso. Ser impotente. Ponto. Cara, e nesse caso, você, por exemplo, você deu um exemplo aí de uma pessoa abusada. Você trata, você ajuda a tratar, você ajuda a uma pessoa que foi abusada sei lá, a ter uma mudança de vida depois do acontecido. Uhum. Você já tratou o abusador? Já. Uma vez. E eu já fiz pesquisa muito, né, sobre o abusador. E eu gosto bastante. É uma área que eu gosto muito e é um público que eu gosto bastante. Eu tenho um perfil de gostar de casos mais pesados, né? Caraca, eu não gosto de caso leve, né? Me entedia. Eu intercalo um ou outro, porque, né, senão no final do dia você tá com a energia realmente muito baixa, porque é muita coisa densa que você tem que ser continente, né? Eu brinco que o terapeuta ele tem que ser seu continente. Então, você vai lá e despeja. E a gente tem que sustentar, né? A gente sustenta ali pro paciente para ele poder olhar para aquilo. Porque muitas vezes o paciente não tem condição de olhar para aquilo. E o abusador, ele não é diferente. Muitas vezes o abusador foi abusado. Eu vou entender o porquê que ele tá buscando aquilo. Por que ele entende que aquilo é um caminho. Eu vou olhar pra vítima dele. Ele foi vítima em algum momento da vida. Então, eu tenho que separar. É igual um médico, às vezes chega pra salvar a vida de um cara que acabou de matar alguém que... Nossa, cara. e aí a gente precisa fazer o nosso trabalho. O meu paciente é quem? Né? Então eu falo que a psicologia e a psiquiatria é muito... Eu ouvi isso de uma paciente há pouco tempo, ela é médica. E é muito verdade, a gente precisa comprar causa, sabe? Então o meu paciente é esse. Então... A perspectiva que vale é desse paciente. E eu preciso estar atenta. O que eu acho, o que eu deixo de achar, o que o mundo acha, o que ele fez, não me interessa. Ele é meu paciente. Então, é por ele que eu vou seguir, né? Por ele que eu vou lutar. É a briga dele que eu vou comprar, né? Então, eu vou entrar no sofrimento dele.
O resto a gente põe de lado por um instante. Legal. Bom, é bom a gente entender um pouco dessa perspectiva, porque eu nunca tinha conversado com ninguém que tinha tratado, por exemplo, um abusador. Mas, mudando um pouco de cenário, hoje, qual que é a diferença para psiquiatria? Você falou e agora, eu falei, cara, e a psiquiatria? O que ela trata? É muito legal quando a gente consegue fazer um trabalho em conjunto. A psiquiatria, ela vai medicar, né? Então, ela vai nos ajudar a diagnosticar e medicar os transtornos, né? Então, muitas vezes eu tenho um paciente depressivo, ele está em um quadro depressivo muito severo, e aí o atendimento online às vezes salva muitos pacientes, porque eu tenho pacientes depressivos que não conseguem sair de casa, que não levantam da cama. Então, se ele tivesse que fazer terapia presencial, ele não iria. Mas como eu faço terapia online, ele só pega o celular. E eu vi vários relatos de pacientes meus assim, em quadros depressivos severos. Então, para eu tratar esse paciente, eu preciso que ele esteja no mínimo equilibrado, assim, minimamente equilibrado, minimamente sustentado para que eu possa entrar nas questões, entendeu? E quem vai fazer isso para mim? O psiquiatra. Então, ele vai passar uma medicação, ele vai entender qual que é o quadro depressivo, e aí ele vai passar uma medicação para estabilizar esse paciente. Não quer dizer que ele vai deixar de ter sintoma, não. Mas ele fica minimamente estável, ele ameniza um pouco os sintomas para que esse paciente possa olhar para aquilo que ele precisa olhar, porque senão eu desmonto ele, entendeu? O paciente já está na cama, ele não consegue sair. E aí eu vou falar, por exemplo, da mãe que era extremamente manipuladora e violentou essa pessoa a vida inteira. Ele não vai conseguir olhar para isso. Então eu preciso da medicação. Então, a medicação ela é uma grande aliada pra gente na terapia, né? Então, só quem pode passar a medicação é o psiquiatra, que é um médico formado para isso. Então, ou vem pra gente, né? Porque eles tratam o sintoma. Então, você vai pro psiquiatra e fala, eu tô com falta de prazer na vida, eu não consigo ter energia suficiente para fazer as coisas, ou eu não tenho concentração, ou eu tenho taquicardia. E aí ele vai passar uma medicação que tampone os sintomas. E ele manda pra terapia pra gente tratar a raiz do sintoma. O que tá por trás desse sintoma? Eu falo que o sintoma, ele sempre está a serviço de algo. Por que esse paciente está fazendo taquicardia? Por que esse paciente está sem energia? O que está por trás desse sintoma? É o que eu vou tratar na terapia. Né? Legal. E aí a psiquiatria vai minimizar sintoma, né? Tratar o sintoma em si, e eu trato a origem do sintoma. Então, quando a gente consegue fazer essa parceria, é muito legal. Legal. Nesses casos, assim, eu sei que você tem que ser totalmente agnóstica de algumas situações, mas como que a religião ela ajuda esses pacientes? Ou não, muitas vezes pode até atrapalhar, né? Eu entendo, conheço alguns casos que atrapalham. Mas assim, você acha que isso que é legal? Porque muitos psicólogos... O ponto é o seguinte, tem muita gente que tem ou faz parte de um grupo religioso que elas não apoiam a terapia, sacou? Elas acham que um terapeuta vai trabalhar no sentido contrário, entendeu? Da fé, ou da... O que você pensa sobre isso? Como que você trata alguns casos desse? Bem legal a pergunta. E também polêmica, né? Sim, polêmica. Eu considero a espiritualidade do paciente, independente de qual seja. Então, assim, quando eu falo espiritualidade, eu falo para além da religião, porque muitos pacientes não têm uma religião, mas eles têm uma espiritualidade. E a gente acolhe essa espiritualidade, né? Então, eu não posso simplesmente descartar, isso faz parte de quem ele é, sabe? Eu não posso simplesmente falar para ele que eu não acredito naquilo. Não, naquele momento eu vou acreditar naquilo junto com ele, né? Okay. De novo, eu compro a espiritualidade dele. Volta antes de comprar, né? A briga. Isso, e eu trago para o tratamento. Então, eu só vou tratar questões sobre espiritualidade, sobre religião, se esse paciente trouxer, entendeu? Eu não vou entrar nesse tema se ele não me trouxer. Então, se ele me trouxer assim, nossa, eu tenho muito, que aparece muito, nossa, eu sou muito reprimido sexualmente, nananana, ok. Aí esse paciente fala, não, porque assim, eu aprendi que é pecado tal coisa. Ah, tá. O que é pecado? E aí, geralmente, ele traz a questão da religião. Que ele aprendeu na igreja, que não pode. Ou, por exemplo, ele tinha impulsos sexuais na adolescência
E aí ele entrou nessa questão né, com algum parceiro ou parceira e se sentiu extremamente culpado. E aí, por quê? Porque era pecado, né? Ele fez isso e a igreja prega, lá. Eu acolho isso. Ele vem trazendo, eu venho com ele. Vamos lá, então, é assim que você vê, é assim que ele vê o mundo. Preciso entrar no mundo dele. E aí eu venho trazendo, né, uma perspectiva. Poxa, mas você pensou também que você tem impulsos sexuais? Isso é normal. É normal sentir o que você sente. Não é errado sentir o que você sente. Todo mundo sente, né? Então, eu vou tratando isso com muita delicadeza, mostrando para esse paciente, para que ele possa olhar para ele como um ser humano, né? Ele não é um ser divino, né? Que não erra. Intocável. Que não vai ter impulsos sexuais, às vezes, que ele pode julgar, assim, muito horrorosos, né? Sim. Então, a gente trata de acordo com o que o paciente traz. Eu não descarto, eu acolho, mas eu também não vou, por exemplo, o paciente às vezes traz um sonho. E aí ele tem uma interpretação dentro da religião dele. Tá tudo bem, ele trouxe, a gente acolhe, e eu mostro uma outra perspectiva, ou a gente simplesmente acolhe, né? Eu não vou descartar em momento nenhum a espiritualidade, porque ela ajuda muito em muitos casos. Né? Pô, legal, Rei. Bom, eu acho que dessa parte, acho que eu tinha algumas dúvidas, eu queria conversar isso com você. Profissionalmente falando, Rei, como que você acha que uma pessoa, ela pode se descobrir dentro da psicologia? Eu imagino que não existe uma fórmula, mas existe algum caminho, algumas coisas que ela... Eu quero entender o seguinte, existe a possibilidade de eu me enxergar ou ter um perfil para ser um psicólogo? Ou eu só vou descobrir isso na prática depois que eu fizer o curso, sacou? Eu tô falando porque eu tenho alguns conhecidos que eles já estão com filhos que já estão nessa fase de descobrir o que eu quero da vida profissional, sacou? Isso, tô falando da psicologia, mas talvez isso se enquadre até para outras coisas também. O que você pensa a respeito? Acho bem legal. É difícil, né? Essa parte de descobrir o que eu sou bom, o que eu gosto de fazer. Eu acho muito pesado também você decidir isso com 17 anos, né? Você pouco sabe da vida, pouco sabe sobre você, né? E pra decidir uma coisa que você vai fazer o resto da vida, né? Acho bem pesado. Mas vamos lá. Eu acho que tudo esbarra naquela famosa palavra propósito. E eu não gosto dessa palavra porque eu acho que ela tá bem batida, né? Mas eu não encontro outra. O que você gosta? O que você deseja? O que faz a sua alma pulsar, sabe? Aquela coisa. Pra mim é ouvir sofrimento, cara. Né? Enfim, dentro da minha análise eu entendo por quê. Mas eu gosto de escutar os outros. E eu acho que a premissa para a psicologia, para a psicanálise você gosta de escutar, né? Você gosta de ler, de estudar muito, porque você vai fazer isso o resto da vida, né? Então, assim, são coisas básicas e superficiais. Gosto de escutar, gosto de ler, gosto de estudar, me interesso pelo comportamento do outro. Por que aquela pessoa age daquele jeito, né? O que motiva aquela pessoa a agir daquela forma? A minha curiosidade sobre o comportamento conta muito. E geralmente quem vai para esses cursos, né, de psicologia ou faz psicanálise ou até mesmo é médico e faz especialização em psiquiatria, tem muito conteúdo, né? A gente fala que são curadores feridos, assim, as pessoas têm problemas emocionais severos, assim, ou sofreram muito na vida ou sofrem muito. E aí, por isso que tendem a fazer esses cursos, assim, né? De compreender. Começa muito por uma busca interna, sabe? Legal. Mas você acha que, por exemplo, passar pela psicanálise te ajudou a chegar na psicologia? Sim. Você acha que uma pessoa que faz uma psicanálise, um curso antes, ela tem maior probabilidade de ir para uma psicologia depois? Ah, sim. Porque bom, sim e não, né? Porque eu conheço muitas pessoas que não suportariam o curso de psicologia, né? Muitos psicanalistas. Porque não faz muito sentido pra gente, sabe? A gente já tem o que a gente precisa para trabalhar. Eu fiz psicologia porque eu queria atuar em outras áreas, fora a clínica, né? Mas, assim, a psicologia me trouxe isso. Diversidade, sabe? Eu posso atuar em várias áreas, eu tenho possibilidade de ter outras ferramentas além da minha escuta, né? Então, eu posso aplicar um teste projetivo, eu posso aplicar uma escala, que vai me trazer conteúdo que, às vezes, na minha escuta ou na fala do paciente, eu demoro muito mais para encontrar.
Então, a psicologia é muito legal nesse sentido. Agora, se você fazer um curso, uma formação em psicanálise, depois fazer o curso de psicologia, é mais fora do comum do que você fazer o inverso, tá? Psicologia, aí você descobre que gosta de psicanálise, aí você vai fazer uma formação, uma especialização em psicanálise. Eu acho que o caminho inverso é mais provável. Legal. Oi, acho que para fechar esse episódio, eu tinha mais um ponto com você. Quando você conversa com as pessoas, normalmente, você pergunta clássica. Você conversa analisando, isso é intuitivamente, ou você... Nossa, não mesmo, gente. Não, analisar alguém demanda muita energia. Não, eu desligo. Claro que a nossa escuta nunca mais é a mesma. A gente refina, a gente escuta de uma forma diferente. Isso é fato, né? Não tem mais como você escutar... Não tem como você sucatear o seu conhecimento. Sim, com certeza. Você vai escutar, às vezes você vai pegar uma coisa que a pessoa falou despretensiosamente, você escutou e tá tudo bem. Eu, particularmente, não costumo falar, porque não é problema meu, de novo, né? Não é sobre... Não tô naquele papel naquele momento. Mas eu não fico analisando, não. Dá trabalho fazer isso. Mas assim... Nas conversas do dia a dia, você sente que a pessoa está querendo uma terapia naquele momento? Forçar alguma coisa? Sim, nossa, gente, demais. As pessoas vêm conversar com a gente assim, querendo uma terapia mesmo. E aí, meu posicionamento é muito assim, olha, a pessoa, o que você acha? Por que eu ajo dessa forma, né? Eu falo, olha, tem muita coisa envolvida, eu acho melhor você procurar uma terapia. E aí eu indico uma terapia... corto, ou eu escuto, deixo a pessoa falar, muitas vezes é tudo que a pessoa precisa, deixa a pessoa falar, e aí no final, se ela continua insistindo muito em entrar em algum ponto, eu explico, olha, né, não é o momento, não é o lugar, mas geralmente essas pessoas, elas querem só ser ouvidas, então eu escuto e tá tudo bem, indico um profissional, se for o caso, porque assim, na terapia, a gente mexe em pontos que são feridas, a gente põe o dedo na ferida, né, e cutuca, né, fica ali cutucando. Seria muita irresponsabilidade minha ouvir em uma conversa de bar, a pessoa começa a se abrir, porque é isso que acontece, né? A pessoa começa a falar, quando bebe, então, meu Deus do céu. Fala, conta todos os traumas, conta tudo. E aí eu ficar futucando ali, ó, eu ficar botando o dedo na ferida, fazendo perguntas que a pessoa vai entrar ainda mais em contato com aquele conteúdo. E aí depois essa pessoa vai embora, ela vai pra casa. Como que será que isso vai reverberar? Será que ela vai entrar numa crise? Sim. Será que ela vai ter... será que ela vai cindir? Sabe? A gente não pensa nisso, né? Mas a pessoa pode não suportar aquilo. E aí, que responsabilidade, né? Seria. Então, eu não entro. E até quais níveis, assim, a psicologia ela é recomendada? Eu digo, quais são os níveis de família ou de amigos que vocês podem atender, ou vocês não atendem família, amigo? Como que funciona? A orientação é que a gente não atenda, né? Pessoas próximas. Isso. De uma forma geral. Isso. Família, amigo, conhecido, ou eu também não posso atender. Por exemplo, você é meu paciente, e aí o seu amigo pede uma indicação de psicólogo. Aí você fala, a minha é maravilhosa. E aí indica. Se esse amigo for muito próximo de você, eu já não posso atender ele. Porque ele faz muito parte da sua vida. Porque Sim. Eu preciso manter a neutralidade com esse outro paciente. E uma psicóloga, ela pode atender, por exemplo, um casal somente se for uma terapia de casal, né? Isso. Nunca separando. Isso. A orientação também é essa. Não, em terapia de casal, né, até onde vai o meu conhecimento, que não é a minha especialidade, o recomendado é que cada um, né, procure sua terapia individual com profissionais diferentes e faça a terapia de casal com um profissional. Eu conheço profissionais que atendem, né, que fazem a terapia de casal e depois fazem a terapia individual das pessoas. Mas aí é complicado, assim, porque lembra da neutralidade? Uhum. Fica difícil. E muitas vezes o que acontece é que o casal fica depositando a tarefa de mediar o conflito no terapeuta, entendeu? Saquei. Olha, você tem que mostrar pra ele que ele tá fazendo aquilo ali errado, entendeu? Aquilo ali me desagrada. E aí, assim, você tem que mostrar pra ele que ele tá fazendo errado, né? E ela traz isso na terapia individual dele, não na terapia de casal, entendeu? E aí, quando o esposo sai da terapia, e aí, ela falou com você sobre aquele assunto, porque eu pedi pra ela falar sobre aquele assunto. E aí mistura tudo, sabe? Até pro paciente é difícil. Então, assim, tem profissional que atende,
X, né? Mas não... Ô, Rê, agora, pra fechar mesmo, o homem tem mais dificuldade de aceitar a terapia? Tem. O público, a gente estava falando antes, né, do podcast, o público profissional é, em geral, mulher, né? E também as pacientes são, em grande maioria, mulheres. Assim, hoje a gente tem muito mais. Eu tenho bastante até que paciente homem, mas a gente tem a procura dos homens é mais baixa por terapia. Geralmente, eles vêm muito mais em carne viva do que as mulheres. E tem uma capacidade... o homem, ele o trabalho de análise dele demora muito mais do que o da mulher, geralmente. Porque vocês têm resistências mais altas, enfim. Entendi. É mais difícil. Boa. Rê, muito obrigado. Imagina, foi excelente foi um o nosso prazer. papo, foi bem legal. Eu acho que a gente pode trazer outros temas mais específicos, né? Que a gente falou de uma forma mais geral, mais Sim. generalizada. Eu acho legal para você que está assistindo a gente, se você quiser deixar alguma dúvida, dentro das nossas limitações Sim. ou dentro das possibilidades, a Rê também pode responder, ou a gente pode gravar um podcast específico para a gente poder falar com você, diretamente com você, de outros assuntos mais específicos, né? Aqui a gente foi de uma forma bem abrangente. Mas eu queria agradecer mesmo. Quer deixar seu contato do seu Instagram? Sim. Qualquer dúvida, qualquer comentário, e aí se for uma dúvida recorrente, a gente grava até um episódio, mas sigam lá o @rebecabarcelos.psi, e aí se quiser entrar em contato, é só mandar um direct também, e é isso. Bom demais, muito obrigado, Obrigada. viu? Foi um prazer. Foi um momento muito legal, assim, a gente ter trocado ideia. Tem algumas coisas que eu nem tinha noção da psicologia. E bom, espero que você goste. Clique aqui no sininho, cadastre-se, siga o perfil da Rê, é bem legal. Ela costuma colocar umas caixinhas de pergunta, até entra lá de vez em quando pra zoar, encher o saco do marido dela, mas ela costuma responder ainda, velho. Você responde ainda, velho. Respondo, lógico. Você investiu seu tempo em me fazer uma pergunta. Eu vou Que investir legal, meu tá tempo. vendo? Ô, Rê, muito obrigado, viu? Obrigada. Pessoal, até mais, até o próximo. Até. Valeu demais.